Muito obrigada, José Manuel Costa, muito obrigada também à FENPROF por este convite. Eu devo dizer, e agradeço também aos meus colegas de painel terem aceito esta troca de ordem, porque de facto a razão é simples, há uma homenagem a um grande amigo que foi meu professor na faculdade, que faz 95 anos e que vai lançar um livro hoje, com 95 anos, e é uma coisa que eu não posso perder por razões óbvias, compreenderão todos como professores, que eu como aluna, admiradora imensa deste professor que tanto me ajudou a ser quem sou, não podia deixar de estar presente neste dia, portanto conseguimos fazer as duas coisas. Eu não tenho experiência docente, não sou historiadora, não sou constitucionalista, longe de mim, quer dizer, sou uma vulgar arquiteta, e portanto o que é que uma arquiteta pode dizer do que é que foi a Constituição da República? Aquilo que eu vos posso dizer foi aquilo que eu vivi, e aquilo que eu hoje, tantos anos depois, 50 anos depois, interpreto sobre aquilo que eu vivi. Nem sempre a nossa primeira impressão explica tudo, ficou sempre muita interrogação, e à medida que vou lendo os testemunhos que têm vindo a ser publicados, começo a perceber melhor tudo o que se passou de extraordinário naqueles 2 anos que vão entre o dia 25 de abril de 1974 e o 25 de abril de 1976. É um período de uma aceleração brutal na vida portuguesa, mudamos o regime e mudamos tudo. Acaba a guerra colonial, muda a geografia portuguesa, muda a população, muda o território, muda a nossa relação no mundo, muda tudo. E muda tudo em direção a qualquer coisa que muitos queriam, que o 25 de Abril nos permitia, mas que não estava exatamente muito bem definido. E era esse qualquer coisa que era preciso definir. Portanto, aquilo que eu queria fazer aqui era, sobretudo, contar-vos o que foram esses 2 anos e como é que nós, do 25 de abril de 74, chegamos a uma Constituição aprovada em 2 de abril de 1976. Aqueles primeiros meses, a seguir ao 25 de Abril, são meses de explosão, de libertação de energia da sociedade civil, de confrontação de toda a ordem em todas as instâncias. Parecia que se tinha levantado a tampa de uma panela de pressão e que as pessoas estavam a usufruir da liberdade em todos os sentidos, no emprego, na escola, na família, em todo o lado. E foi, de facto, um período riquíssimo, intensíssimo, mas ao mesmo tempo é um período em que começam as divergências. Até ao 25 de Abril havia uma grande convergência de todos os que estavam contra a ditadura na oposição democrática. A partir do 25 de Abril começam a desenhar-se caminhos diferentes. E é isto que eu vos queria contar. Eu acabo por ser convidada, nessa altura, em 1974, no final de 74, eu entrei no chamado PPD, o antepassado do atual PSD, que era um partido que se reclamava da social-democracia e que era presidido por Francisco Sá Carneiro, dirigido, não havia presidente, era um secretário-geral, e, portanto, aqueles primeiros meses são meses em que eu e muitos de nós da minha geração, eu tenho agora 78 anos, muitos de nós da minha geração, o que andámos a fazer foi pelo país todo a fazer sessões de esclarecimento e a construir os partidos políticos, a democracia, as bases da democracia, a conhecer Portugal, finalmente, a tentarmos perceber quem era este povo português de que nós pertencemos e o que é que nós podíamos fazer para ajudar a construir a democracia. A primeira data que eu queria aqui assinalar, independentemente das datas que houve, portanto, sabem que esse chamado período, o PREC, período revolucionário em curso, que são estes 2 anos entre a Revolução do 25 de Abril e a aprovação da Constituição, há muitos episódios e há até episódios de confrontação grave a nível militar e a nível civil, nomeadamente logo a primeira em 28 de setembro, com a queda do governo e o afastamento do general Spínola, mas eu queria situar-me sobretudo no 11 de março, não tanto pela confrontação militar, que acabou por se saldar sem grandes dificuldades, mas sobretudo pela Assembleia do MFA, do Movimento das Forças Armadas, que teve lugar nessa noite. Essa Assembleia é decisiva. Estávamos a viver um período de grande tensão, não só entre o poder político, que na realidade naquele momento era exercido pelos militares, eram os únicos que tinham legitimidade revolucionária, portanto exerciam o poder através da Junta de Salvação Nacional e depois da constituição da Assembleia do MFA, que de certa maneira funcionava como um parlamento militar, se quiserem, e o poder civil nessa altura não estava constituído, os partidos estavam-se a construir, mas não tinham, havia representantes dos partidos nos governos, mas não tinham nenhuma legitimidade eleitoral. Portanto, estaria que se provar ainda a sua legitimidade eleitoral. Mas é nesta Assembleia do MFA, na noite de 12 de março,
que há uma discussão enorme entre as várias fações ou várias tendências dentro das Forças Armadas sobre as eleições que deveriam realizar-se no mês seguinte, em abril de 75. Aliás, deveria ter sido até mais cedo, mas o período foi prorrogado. E é nesta Assembleia muito conturbada, foi uma noite inteira, muito dura, muito difícil, que emerge uma promessa do General Costa Gomes, Presidente da República, que de facto a quem nós devemos reconhecer a capacidade de ter conseguido comandar, esfiar o Estado e esfiar o país naquela altura confusa que estávamos todos a viver. O Costa Gomes nessa noite diz haverá eleições, promete haverá eleições. E isso marca efetivamente uma aceleradíssima corrida para as eleições. Estávamos em março, semanas depois desta promessa do haverá eleições, estabelece um acordo entre os militares e os partidos políticos, um acordo necessário para criar um quadro que permitisse, sobretudo aos militares que tinham feito o 25 de Abril, garantir que a Constituição que ia ser resultado de uma eleição não ia fugir completamente ao que tinham sido os grandes objetivos do 25 de Abril, como estarão lembrados, democratizar, descolonizar e desenvolver. Isto não podia ser posto em causa. No desenvolver o que estava lançado no programa do MFA era uma nova política económica e uma nova política social, que dizia expressamente promovendo aceleradamente a qualidade de vida de todos os portugueses, e a nova política económica falava também nas pessoas com menos capacidades e nos direitos que elas tinham que ter acesso. Portanto, era preciso não desvirtuar esta meta moral do programa do MFA, e o primeiro pacto MFA-partidos acaba por ser assinado em 11 de abril, a 2 semanas das eleições, e, portanto, já mesmo em cima da campanha eleitoral. E nesse pacto, os partidos políticos, praticamente todos, com exceção da UDP, que nunca o assinou, os restantes partidos políticos comprometem-se com o Conselho da Revolução, que entretanto tinha sido constituído na sequência da Assembleia do MFA de 11 de março, compromete-se com o Conselho da Revolução a fazer, de facto, uma Constituição que respeitasse alguns princípios. Quais eram esses princípios? Basicamente, que teria que haver um período de transição de 10 anos, com o conceito da Revolução Militar, portanto a legitimidade revolucionária manter-se durante 10 anos, que seria o tempo necessário para criar o sistema todo político-partidário que depois assumiria a responsabilidade civil, que deveria haver 2 assembleias, isto é muito importante, seria um sistema de 2 câmaras, uma câmara exclusivamente militar, constituída por representantes indicados pelo Conselho da Revolução, e uma Câmara Civil com representação partidária, e o Presidente da República era eleito pelas 2 câmaras. Portanto, era este o modelo com o qual os partidos políticos se comprometeram em 11 de abril de 75. Em 25 de abril dão-se as eleições, conhecem os resultados, portanto, os resultados mostram uma composição da Assembleia da República bastante diferente da relação de forças que havia a nível do poder militar. Portanto, o poder militar estava nessa altura bastante mais encostado à esquerda do que aquilo que vieram a ser os resultados eleitorais. Isto criou uma tensão entre a legitimidade revolucionária e esta Assembleia Constituinte, que não tinha poder executivo, mas tinha na mão o poder de definir o regime. Estávamos amarrados a este compromisso, era este compromisso que ia ser cumprido, e não era fácil para alguns partidos aceitar, por exemplo, a existência de uma Assembleia militar com poderes constitucionais. Isto criava grandes dificuldades em alguns partidos. A verdade é que as tensões agudizam-se, caem vários governos, não vou contar a história toda dos vários governos provisórios, nem da maneira como depois o próprio Vasconcelos acabou por ter que sair, não vou contar tudo isso, mas vou lembrar aqui 2 datas importantes. No dia 8 de julho, portanto nós fomos eleitos em abril, começámos a trabalhar em junho na Constituinte. No dia 8 de julho é tornado público um chamado documento guia da Aliança Povo-MFA, que consubstanciava a visão que a linha que se auto-intitulava unitária, democracia unitária, pretendia implantar em Portugal. E essa linha passava exatamente não por uma Assembleia como os partidos políticos, não por eleições como existiam nas democracias europeias, mas por um sistema mais orgânico que partiria das comissões de trabalhadores e das comissões de moradores, que iriam sucessivamente elegendo
para as escalas geográficas cada vez mais altas, iriam escolhendo os seus representantes sob orientação, de facto, do próprio programa do MFA. Este documento guia desencadeia muitas reações dentro das próprias Forças Armadas e é-lhe respondido um mês depois pelo chamado documento dos 9, que é subscrito basicamente pelo Melo Antunes, Vítor Alves e um conjunto de outros, também o próprio Vasco Lourenço, que contrapõem a este modelo, baseado, como disse, na base mesmo por um ativismo das comissões de moradores e comissões de trabalhadores, contrapõe a isto uma Assembleia eleita de acordo com as orientações dos vários partidos políticos e que tivesse depois acesso a uma Assembleia Legislativa com poderes executivos civis. Bem, isto foi muito tenso. Nós já estávamos a fazer a Constituição, era isto que eu vos queria chamar a atenção. Nós já estávamos a fazer a Constituição, estávamos amarrados a um compromisso que tinha sido assinado, mas ao mesmo tempo estavam a surgir dois modelos completamente diferentes. Havia uma fratura entre os militares, havia várias fraturas, mas a principal passou a chamar-se, era entre os moderados e os radicais, se quiserem, chamemos-lhe assim. Na Constituinte a fratura era muito evidente, e passava entre o PCP e o Partido Socialista. Era do PCP para a esquerda e do Partido Socialista para a direita. Sendo que essa fração do Partido Socialista para a direita tinha a maioria. Portanto, era nesta geografia, nesta geometria existente e contraditória dos dois lados, militar e civil, que nós tínhamos que avançar com o nosso trabalho. O que é que foi a escolha? E aqui há uma outra figura que eu tenho que lembrar e homenagear. Nós tivemos como presidente da Assembleia Constituinte o professor Henrique de Barros, de quem já não se fala, e que teve um papel fundamentalíssimo pelo respeito que exercia sobre todos os constituintes, todos os deputados, pela sua figura absolutamente impoluta, isenta e grande democrata e grande resistente. Ele conseguiu, com muita inteligência, dirigir os trabalhos de maneira a evitar uma confrontação dos partidos com aquilo que se tinham comprometido e, ao mesmo tempo, a permitir que a Assembleia fosse continuando calmamente a escrever o texto da Constituição. E esse texto da Constituição, exatamente por causa desta dificuldade dos órgãos de poder político com estes dois formatos possíveis, acaba por resolver-se da seguinte maneira: vamos avançando em tudo o resto em que há mais consenso e vamos deixar os órgãos do poder político para o fim. E assim vamos trabalhando. Portanto, é no verão quente, precisamente em agosto, que se discute o artigo, eu já falarei disto mais adiante, em que eu tive mais participação, que foi o direito à habitação. Porque o núcleo dos direitos fundamentais era um dos temas em que havia uma grande convergência de todos os partidos. E, portanto, são os direitos fundamentais que ocupam os primeiros meses do trabalho da Constituinte, com grandes convergências, embora algumas fraturas, nomeadamente na questão do direito ao trabalho, na questão, muitas vezes na questão da educação também, mas seja como for, havia, apesar de tudo, era mais fácil construir o consenso aí do que propriamente no modelo de regime político que nós queríamos construir. E, portanto, fomos avançando. Entretanto, as tensões agudizam-se do lado militar, com os civis também a ajudar à missa, digamos assim. Todo aquele período do verão de 1975 é um período de grandes movimentações populares, os mais velhos lembrar-se-ão, manifestações de toda a ordem, a todo o tempo, de um lado e do outro, constantemente, e portanto, sobretudo nas zonas urbanas, sobretudo em Lisboa e Porto, mas também noutras zonas do país, grande discussão em toda a sociedade. Isto tem um clímax com uma grande manifestação dos trabalhadores da Construção Civil, dia 12 de novembro, em frente à Constituinte, que supostamente era uma manifestação para reivindicar os seus direitos, nos quais, aliás, estavam cheios de razão, mas que acaba por se tornar, por se configurar numa espécie de confrontação com a própria Assembleia Constituinte. Há quem diga que nunca existiu cerco, eu estive lá dentro e, portanto, posso testemunhar que de facto existiu cerco e nós, durante 36 horas, não pudemos sair do Parlamento. É claro que alguns deputados podiam sair, nomeadamente deputados meus colegas e amigos do Partido Comunista entravam e saíam sem problemas. Um deles até me veio dizer: mas porquê é que não sai? Venha comigo, vamos tomar um café. Eu disse: não vá, não sai. Depois tenho uma daquelas tiradas que nós, quando somos jovens, nos passa pela cabeça, que foi assim aquelas tiradas que uma pessoa diz assim: não sai de maneira nenhuma, porque ou saímos todos ou não sai ninguém. Claro que acabou por não sair ninguém, ou saíam só alguns que queriam. Seja como for, o cerco acaba por se desfazer, acaba por se encontrar ali um acordo, mais uma vez. O Costa Gomes, na sombra, terá tido um papel importantíssimo.
importantíssimo, nós nem sabemos exatamente qual, porque o risco, e nós sabemos isso, e eu já há testemunhos escritos e livros publicados de pessoas que testemunham isso, havia muitas armas na sociedade civil. Havia muitas armas. O perigo nem era tanto uma confrontação só entre militares, era uma confrontação entre militantes dos partidos políticos que tinham armas em casa e tinham armas nas sedes. O PPD também tinha armas, o CDS tinha armas, toda a gente tinha armas. E, portanto, era muito perigoso, os ânimos estavam muito exaltados. E, portanto, uma aparente não intervenção do Costa Gomes significou um trabalho de bastidores com os responsáveis, nomeadamente numa aproximação entre o Melo Antunes e o Álvaro Cunhal. Enfim, houve aqui diligências que ainda nem todas elas estão contadas, nem todas nós temos conhecimento, mas houve aqui uma capacidade de superar aquela grande confrontação. Depois isso acaba por ter também um clímax, não só com o cerco à Constituinte, mas sobretudo depois com o 25 de novembro. Sobre o 25 de novembro ainda há muita tinta a passar para o papel e muita água a passar por baixo das pontes, porque continuará a haver interpretações diferentes consoante a visão que as pessoas tinham de ter avançado o seu ponto de vista ou ter recuado o seu ponto de vista. Naturalmente, com o 25 de novembro, todo o modelo que o documento guia da Aliança do Povo MFA defendia ficou prejudicado, e os partidos políticos na Constituinte, sobretudo o Partido Socialista, fizeram uma grande negociação junto do Conselho de Reversão e, nomeadamente, do Presidente da República, no sentido de haver uma revisão do Pacto MFA-partidos. Porque enquanto estivéssemos amarrados àquele compromisso, nós não podíamos. Vejo que o Zé Manuel Costa me está a querer dizer qualquer coisa, estamos na hora. Estou a vincular-me ao compromisso há pouco assumido, a Muito bem. gozá-la quando passou a pouco mais de um quarto de hora. Era só. Muito bem, então eu vou caminhando para o fim. O que aconteceu foi que, finalmente, depois do 25 de novembro, acabou por se fazer um segundo pacto. Nesse segundo pacto, o que ficou estabelecido e foi assinado por todos mais uma vez, a UDP não assinou, o que ficou estabelecido foi que haveria um regime que foi o que ficou consagrado. Um período transitório de 5 anos, em que a legitimidade revolucionária era representada pelo Conselho da Revolução, o sufrágio universal para eleger um parlamento civil, através dos partidos políticos, e uma eleição direta do Presidente da República. E é esse o regime que nós ainda hoje temos, mas foi preciso passar por tudo isto para lá chegar. E foi com isto que chegámos em 2 de abril a uma aprovação da Constituição e em 25 de abril às primeiras legislativas. A pergunta que eu hoje coloco é muito simples e é esta: como é que foi possível, com a confrontação que havia, com a Assembleia da República constantemente a ser interrompida com episódios de pandemónio? Aliás, a redação do Diário da Constituinte de vez em quando aparece assim: gerou-se o pandemónio, o senhor Presidente mandou evacuar a sala. Isto era frequente, porque havia de facto uma tensão, estava tudo muito ao rubro. Como é que nesse ambiente foi possível escrever um texto que sobreviveu a 50 anos? Embora, naturalmente, com algumas alterações e algumas modificações e algumas com as quais eu nem sequer concordei, mas a verdade é que está lá, o essencial está lá. O essencial dos direitos fundamentais, o essencial do nosso regime democrático, o essencial dos nossos checks and balances, portanto, os poderes e contrapoderes estão lá e devem continuar a estar, e tudo o que hoje nós vemos de assalto e tentativa de deitar abaixo esta construção só pode ser para andar para trás e não para andar para a frente. Aliás, quem defende as alterações constitucionais nesta linha costuma dizer que faltam 3 Salazares. Portanto, é bem claro, quem defende que 3 Salazares é a Constituição corporativa e não é seguramente a Constituição do futuro. Portanto, esta Constituição pode ser aperfeiçoada, sem dúvida, mas ela sobrevive, e eu estou convencido, era este o meu testemunho, eu estou convencido que ela sobrevive, sobretudo, porque os deputados quiseram estar à altura do sonho do 25 de Abril. Foi tão importante para toda a gente 25 de Abril, fosse qual fosse a sua posição, foi uma coisa tão única, e eu que tive a ocasião de o viver, foi um privilégio tão grande para quem o viveu, tão extraordinário, ver cair uma ditadura, isto é uma coisa única, sem armas, sem nada, portanto isto é uma coisa extraordinária, e não quisemos defraudar esta esperança que os portugueses, nos primeiros dias a seguir ao 25 de Abril, vieram todos para a rua demonstrar a sua alegria. Não podíamos defraudar este sonho. Eu acho que foi isso que fez a diferença. Infelizmente hoje, no Parlamento, nem todos os deputados estão destinados ou convencidos que não podem defraudar os sonhos de Abril, o sonho que a nossa Constituição representa e as metas morais que lá estão, que muitas delas não estão cumpridas, e para terminar, uma delas, na qual eu me batalhei muito e continuo a batalhar, o direito à habitação, que infelizmente
e mesmo os professores sabem até que ponto isso os prejudica, que infelizmente atinge neste momento camadas substanciais da sociedade portuguesa. Está lá o direito, não é a Constituição que impede. O que impede é a falta de políticas que ponham em prática a Constituição. Era este o meu testemunho. Quero agradecer a todos os que estão a assistir e dizer que eu sinto uma responsabilidade enorme por ter uma assistência tão grande e espero que este meu pobre testemunho de alguma coisa vos seja útil e bom trabalho e boa formação.